Bom, gente, esse é o Renan, ele é o funcionário aqui do museu que vai estar passando pra gente algumas explicações e tirando algumas dúvidas nossas. Sim, então, onde a gente está aqui agora é o Salão do Museu Vivo, onde estão as obras dos clientes atuais, contemporâneos aqui do Museu de Imagens Inconscientes. A exposição atual ela é de 2015, foi concluída em dezembro de 2015, e ela se divide nesses dois momentos, no período histórico, que está lá no primeiro andar, e o corredor aqui do segundo andar, com as obras dos clientes mais importantes, né, os clientes históricos, que estão no filme Nise, O Coração da Loucura. E aqui nós estamos no Museu Vivo, no Salão dos Clientes Contemporâneos, todos 35 a 40 clientes hoje que frequentam o museu, todos externos, e, bom, suas obras estão todas expostas aqui. E eles estão disponíveis, né, aqui participando, podendo contar um pouco da história e da produção deles aqui no museu. Esse espírito da Nise, né, humanizador, esse espírito de lidar com os internos de uma forma mais horizontal, mais de igual para igual, era uma coisa que parecia ser natural dela, né, diferente dos outros médicos, que tinham a questão da hierarquia, de o paciente ser um submisso, um subordinado a eles. E a Nise não, mantinha essa relação sempre de igual para igual. Então, todo esse trabalho dela possibilitou, né, que esses clientes se tornassem outras coisas, né? Além de meros doentes mentais, internos, esquizofrênicos, no Museu de Imagem do Inconsciente, hoje aqui no Instituto Nise, eles podem ser o que eles quiserem ser, dependendo da atividade que eles vão se apegar. Então, por exemplo, alguns viram pintores, outros viram compositores de samba, outros vão para um ateliê de costura e fazem bordados e começam a fazer camisetas e começam a virar costureiros. Então, a atividade, como a Nise falava, a atividade criadora é em si terapêutica por isso, porque você cria um laço de identidade com o mundo, né? Você acaba se colocando no mundo de alguma forma e aquilo vai cada vez mais fortificando o seu eu, né? O seu ego. E o ego que era dissociado, partido rompido, começa a criar uma consolidação, começa a se firmar de alguma forma. Então, uma frase da Nise, né? O que cura é o estímulo à criatividade. Né? Isso foi uma das primeiras mulheres a se formar no Brasil em medicina, em 1927, na Universidade da Bahia, numa turma de 157 alunos, homens. Ela era a única mulher que estava ali recebendo diploma e era a única mulher ali se tornando médica. E no mesmo ano, em 1927, ela já era órfã de mãe, então ela passou a tornar órfã de pai, ela era filha única. Então ela decidiu não voltar para o estado dela, que era Alagoas. Então ela, já casada com o sanitarista Mário Magalhães Silveira, então os dois decidiram ir para o Rio de Janeiro, que era na época a capital do país. E eles viram no Rio uma oportunidade de emprego, oportunidade de se dedicar mais à medicina. E eles tinham um acordo que não era ter filhos, eles decidiram não ter filhos, porque eles queriam se dedicar intensamente à medicina. Então ela foi para o Rio, ela passou a morar na Santa Teresa, logo em seguida ela foi fazer residência no Hospital da Praia Grande, e ela passou a morar no hospital. E assim que acabou a especialização dela em psiquiatria, em 1983, ela continuou morando no hospital e ela passou no concurso público. Então ela se tornou médica do hospital. Só que em 1936 ela foi denunciada por uma enfermeira. A Anícia é dedurada pela enfermeira. A enfermeira dedurou ela para o diretor do hospital, falando que ela tinha livros comunistas dentro do quarto. Ela possuía livros comunistas. Então o diretor do hospital chamou a polícia e ela foi presa. Ficou 1 ano e meio presa. Então ela perdeu o direito dela de exercer a função de médica durante 8 anos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do meu saber adquirido através do estudo de Nise da Silveira. Primeiro eu vou falar de Nise no quesito história. Nise, ela foi uma renomada médica psiquiatra. Ela nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905 em Maceió, filha de um matemático e de uma pianista. A Nise, ela sempre foi muito estudiosa e aos 21 anos ela já
ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. No ano de 1927, junto com o marido, Nise ela se mudou para o Rio de Janeiro. Em 1936, após uma denúncia de uma enfermeira, Nise foi presa. Ela foi presa por posse de livros marxistas. Em 1944, ela foi reintegrada ao serviço público, onde ela iniciou o trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, que fica no Engenho de Dentro. Aí começaram as lutas de Nise contra as técnicas psiquiátricas que ela considerava muito, agressivas aos pacientes. Por discordar, a Nise foi direcionada para o Centro de Terapia Ocupacional, que na época era um lugar desmerecido. E lá ela criou o ateliê de pintura e modelagem, onde ali ela conseguiu que os clientes, assim por ela chamados e até hoje chamados também, que eles conseguissem reatar os seus vínculos com a realidade através das suas expressões simbólicas e criativas. Em 1952, Nise ela fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, onde ali ela conseguiu guardar as obras, os trabalhos produzidos pelos clientes. E através dessa obra, dessa preservação desses trabalhos, hoje em dia a gente pode ter uma compreensão mais profunda do universo interior do esquizofrênico, graças a Nise da Silveira. Agora eu vou falar do meu ponto de vista sobre Nise da Silveira. Para mim ela foi uma pessoa brilhante e forte, tá? Eu coloquei aqui uma frase de Nise que me marcou muito nesse estudo, que foi o seguinte: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Essa frase eu levo para a vida e eu deixo aqui o meu mais singelo obrigada ao meu professor que me fez conhecer Nise de uma forma mais profunda. Obrigada.